Los Angeles tem cenário de guerra com incêndios devastadores. 10 mortes já foram confirmadas. Autoridades da Flórida investigam queda de tanque de combustível em área urbana durante voo. No Brasil, mais de 2.000 presos não retornam da saidinha de Natal. E ainda, cães robôs fazem campanha para pessoas com demência. O Brasil News começa agora. Boa noite. O presidente eleito Donald Trump recebeu uma sentença de dispensa incondicional no caso do suborno à atriz de filmes adultos, Stormy Daniels. Portanto, Trump não pagará multa e nem será preso. Na quinta-feira, a defesa dele recorreu à Suprema Corte para evitar a conclusão do caso, mas o pedido foi negado. A decisão foi anunciada na manhã desta sexta-feira em Nova York. Trump e o advogado dele participaram de forma remota e apareceram nas telas de TV do tribunal. A sentença acontece a 10 dias da posse do presidente eleito, dia 20 de janeiro. Sobe para 10 o número de mortos nos incêndios que devastam Los Angeles, na Califórnia. Cerca de 150 mil pessoas permanecem sob ordens de evacuação na região de Los Angeles. Segundo autoridades, os incêndios já consumiram uma área de cerca de 145 quilômetros quadrados, uma área maior do que a cidade de São Francisco. Nothing prepares you for this amount of destruction. I mean, there's no manual, there's no book. That night when we left, it was so frightening. I could barely see my hand in front of me because the visibility was so bad and the winds were whipping just ferociously. O rastro de destruição das fortes chamas deixou bairros inteiros tomados pelas cinzas. A fumaça também pode ser vista do espaço. Ao menos 10 pessoas morreram desde o início dos incêndios na terça-feira. Autoridades da Flórida investigam a queda de um tanque de combustível de uma aeronave de teste. As informações com a repórter Lorena Gomes. O tanque de combustível de 300 galões caiu em uma área residencial em um bairro perto da base aérea de Eglin. Não há relatos de feridos. O tanque fazia parte de uma aeronave F-16 Fighting Falcon que sobrevoava a região na terça-feira. A base aérea informou por meio de comunicado que há uma investigação em andamento. Uma limpeza foi feita no local da queda e um drone sobrevoou a área para inspecionar a zona de impacto. E um policial do gabinete do xerife do condado de Lake renunciou ao cargo depois de se envolver em um acidente de trânsito. Tristan McComber dirigia uma viatura quando bateu em um carro parado. Ele disse que o motivo do acidente foi o freio do veículo, mas durante a investigação as autoridades descobriram, por meio da câmera corporal do agente, que ele via conteúdo pornográfico no momento da batida. O policial foi acusado de usar dispositivo eletrônico portátil enquanto dirigia, não falar a verdade em testemunho e ainda dirigir sem usar o cinto de segurança. E uma professora substituta de 60 anos foi presa depois de uma investigação que durou meses. Em novembro do ano passado, Gayle Wessel foi denunciada por administradores de uma escola particular em Lake Wales, depois de descobrirem que ela mostrava fotos explícitas aos alunos. Vários estudantes confirmaram em depoimento. A professora chegou a ser vista excluindo o conteúdo do celular. Depois, ela admitiu aos investigadores que tentou destruir as provas e que realmente expôs o conteúdo inadequado aos estudantes. A professora foi presa na terça-feira. Ela já tinha um histórico criminal de invasão de propriedade e resistência à prisão. E agora a gente fala de futebol. Em um vídeo divertido, a jogadora Marta anunciou a renovação de contrato com o Orlando Pride. À primeira vista, parece uma despedida. Marta se emociona e agradece o primeiro título da Liga Americana de Futebol Feminina, conquistada por ela e a equipe do Orlando Pride. I want you
to hear from me first. Mas em poucos segundos o suspense acaba para a alegria da torcida. I'm staying home! Ou seja, ela continua em casa. A jogadora brasileira que brilha na Flórida anunciou mais 2 anos de contrato com o Orlando Pride. Tudo isso depois de ser especulada pelo Corinthians. Aos 38 anos, Marta decidiu ficar no time que joga há 8, onde não tem demonstrado nenhuma evidência de querer sair. A seguir, no Brasil, convidado para a posse de Trump, Jair Bolsonaro depende de liberação de passaporte. E o Iniciativa mostra que cães-robôs podem ser boas companhias para pessoas com demência. Até já! As linguiças Cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto. Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. E agora vamos saber as principais notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. Boa noite a todos. Mais de 2.000 presos não retornaram aos presídios brasileiros após a famosa saidinha de Natal. Os dados são de um levantamento feito pelo site Metrópolis e divulgados na quinta-feira. 15 estados e o Distrito Federal concederam o benefício da saidinha para quase 50 mil detentos. Eles deveriam voltar aos presídios no dia 3 de janeiro, mas 4% desse número ainda continuam nas ruas. Rio de Janeiro e São Paulo foram os estados que registraram a maior taxa de detentos que não retornaram. A pesquisa revela ainda que outros 5 estados, que também concederam o benefício, não enviaram os dados. A saidinha beneficia detentos do regime semiaberto. O direito está previsto na Lei de Execuções Penais. Quem não retorna é considerado foragido. E seguem internadas as 4 pessoas que estavam no avião que explodiu em Ubatuba, no litoral de São Paulo, na quinta-feira. Um casal e 2 crianças estavam na aeronave. A Secretaria de Saúde de São Paulo informou que o estado de saúde da mulher é grave. Já o homem e as crianças estão estáveis. O avião em que a família estava ultrapassou a pista do aeroporto e explodiu na Praia do Cruzeiro. O piloto do avião, de 55 anos, não resistiu. A queda da aeronave feriu ainda uma outra pessoa que estava na orla no momento do acidente. De acordo com relatos da Rede Voa, concessionária de aeroportos em São Paulo, o avião que vinha de Goiás encontrou condições ruins de tempo e pista molhada em Ubatuba. A Agência Nacional de Aviação, a ANAC, investiga o caso.
E uma perícia também encontrou arsênio no corpo do sogro da mulher que foi presa suspeita de matar 3 pessoas da mesma família com um bolo envenenado. O corpo do homem foi exumado e passou por perícia na última quarta-feira, dia 8. Ele morreu em setembro por suspeita de intoxicação alimentar. O caso do bolo envenenado aconteceu na semana do Natal em Torres, no Rio Grande do Sul. Exames laboratoriais apontaram a presença de arsênio no sangue de todas as 6 pessoas que comeram o bolo. A polícia também encontrou a substância na farinha usada no preparo da sobremesa. Uma pessoa continua internada. Os investigadores acreditam que uma desavença familiar de 20 anos pode ter sido o motivo dos crimes. E um homem que produzia mel falso foi preso pela Polícia Civil nesta semana. Ele foi flagrado em uma fábrica clandestina que fica em Santana de Parnaíba, em São Paulo. Ele confessou à polícia que usava açúcar para falsificar o mel. O produto, que inclusive tinha rótulo personalizado, era vendido como se fosse puro. O vídeo feito pelos agentes mostra as péssimas condições de higiene da produção do produto. Segundo as autoridades, o homem ainda contou que produzia 400 caixas de mel falso por mês. Um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso. E o ex-presidente Jair Bolsonaro aguarda a liberação do passaporte para participar da posse de Donald Trump. Confira. O ex-presidente Jair Bolsonaro já encaminhou ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o STF, um pedido para participar da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, já que o passaporte dele está apreendido pela Polícia Federal a pedido de Moraes desde fevereiro de 2024. O convite de Trump para a solenidade de posse no dia 20 se estendeu ainda para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Nas redes sociais, Bolsonaro agradeceu ao convite e disse que vai representar os conservadores, a direita e o povo brasileiro nos Estados Unidos, se Deus quiser. Até o momento, nenhum dos pedidos de devolução do passaporte feitos ao ministro foram atendidos. Confira agora a cotação da moeda americana frente ao real. Em meio a críticas internacionais e crise no país, Nicolás Maduro toma posse nesta sexta-feira para o seu 3º mandato na presidência da Venezuela. Em um cenário de crise econômica severa na Venezuela, Nicolás Maduro dá início a um 3º mandato para um governo até 2030. A posse acontece em meio a críticas internacionais, já que diversos líderes mundiais estão convencidos que o resultado das últimas eleições não favoreceram o político de postura autoritária. No discurso de posse, ele falou que o governo será marcado por, abre aspas, paz, prosperidade, igualdade e a nova democracia, fecha aspas. O presidente Lula foi representado pela embaixadora do Brasil na Venezuela, Gilvânia de Oliveira. Os Estados Unidos anunciaram um aumento da recompensa para 25 milhões de dólares por informações que levem à prisão do presidente venezuelano. E o exército da Ucrânia atacou nesta sexta-feira um supermercado em Donetsk, região ucraniana controlada pela Rússia. Uma câmera veicular flagrou o momento em que os mísseis atingem o supermercado. De acordo com autoridades, o ataque desta sexta-feira matou 2 pessoas. A agência de notícias Reuters apurou que um alto funcionário da República Popular de Donetsk acusa a Ucrânia de ter usado mísseis fornecidos pelos Estados Unidos durante o ataque. E agora você vai conhecer uma cachorrinha robótica, especialmente criada para pessoas com algum tipo de demência. Esta é a Ginny, uma cachorrinha robótica realista, que responde a comandos de toque, voz e ainda abana o rabo. Ela tem impressionado multidões em um dos maiores eventos de tecnologia do mundo em Las Vegas. Tom Stevens conta que a ideia de criar o filhote robótico de labrador amarelo surgiu depois que a mãe dele foi diagnosticada com Alzheimer em 2011. I had to take away her dog for safety reasons,
and she was very unhappy with me. I looked around for substitutes for live animal companions. She didn't like anything that I brought home, and it was at that time I realized there was a very large gap in the market. Stevens acredita que Dini deve começar a ser fabricada no final de 2025 e custar aproximadamente $1.500. Também está no projeto modelos para aluguel destinados a instituições. Com isso, ele espera que a tecnologia aplicada no cão-robô proporcione companheirismo para aqueles que são incapazes de cuidar de um animal real por conta própria. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite e um ótimo fim de semana.